A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. Eu quero vos saudar com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aproveitando, quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19. Então eu vou ler agora. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meus irmãos, eu quero nesta oportunidade falar a respeito de templos. Na história, tanto a história secular como a história religiosa, nós temos muitos templos, fala de muitos templos. Como estamos falando de história religiosa, eu quero falar em primeiro lugar o Templo de Salomão. Poderíamos dizer que foi uma das maravilhas do mundo antigo. E entrando depois, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Templo de Diana, a deusa Diana, e depois outros templos. Mas tudo isto foram construídos por mãos humanas. E é bom nós pensarmos em termos de templo, que quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele estava no Sinédrio, ele trouxe uma palavra muito importante para aqueles homens do Sinédrio. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Parece incrível. E alguém vai pensar ou perguntar, mas lá no templo de Salomão, que foi feito segundo revelação, promessa de Deus, que tinha o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos tinha a Arca do Concerto, será que Deus não estava ali? Estava. Ele habitava ali porque estava a arca. A arca representa a glória de Deus e a presença de Deus. E nós vemos depois as presenças dos querubins na tampa da arca. E quem lê o livro de Ezequiel vê que aqueles querubins também tinham algo maravilhoso, espiritual. Que eles saíram, foram para a porta, depois para o monte, e não vamos conversar mais nisso. Mas existe um templo que não é feito por mãos humanas. O homem, ele é um templo, é uma morada. Não é feito por mãos humanas. À luz da Bíblia, e até agora não encontramos outro meio. O homem foi feito por Deus. E Deus soprou nas narinas deste homem fôlego de vida. Então, o homem saiu das mãos poderosas de Deus. Ele fez um templo. E se ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, vamos pensar nesse termo fôlego de vida em termos de espírito. Meus irmãos, isso é importante. Ele poderia ter feito o homem como feitos os animais, apareça, surge, e não ter soprado. Mas no homem foi diferente. Os animais têm um corpo, tem até certo ponto uma alma vivente, alma animal, mas a Bíblia não menciona que Deus soprou sobre ele o espírito de vida. Mas no homem foi. Então o homem tornou-se um templo, e é o templo de Deus. Agora, meus irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a poderosa palavra, um templo não vai ficar vazio. Não. E a palavra diz agora para nós, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Paulo, pelo Espírito Santo, escrevendo à igreja que estava em Coríntios. Isso é importante. Ele está dizendo, vós, ó povo de Corinto, meus irmãos, o vosso corpo é templo do Espírito Santo.
Santo. E ainda vai mais, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Não se pode dizer essas palavras para todo homem, porque todo homem não deixa de ser um templo. Mas há momentos, a maior parte dos homens não aceitaram Jesus, não creem. Tem a vida sem se preocupar nas coisas espirituais. E esse templo, o Deus não está habitando ali, o Senhor não está habitando ali. E aí, se Deus não está habitando, alguém vai habitar ali, porque o templo não fica vazio. E segundo as Escrituras, aonde o Espírito Santo não está habitando no templo, vem alguém de fora, o assaltante, e ele entra para dominar o coração do mundo. Então, o templo sempre terá habitação. Eu quero perguntar agora àqueles que me ouvem neste dia, que de repente tem pessoas também que estão em casa de crente, mas não são crentes. Quem habita no teu coração? O teu coração, o teu corpo é um templo. O Espírito Santo habita ou é outra pessoa, outro ser? Não vai ficar vazio de maneira nenhuma, não fica vazio. Então, mediante isto, deixe que o Espírito Santo venha reinar, venha habitar na tua vida. E isso é uma parte importante. Então, o templo do homem não é templo feito por mãos humanas, é Deus que dá vida, vem de Deus. E Deus quer habitar, graças a Deus, que Ele habita no meu coração. Eu quero com muita alegria que Ele continue habitando. Eu sei que você que está me ouvindo, que é crente, irmã, pastor, também crê e aceita e sente que Ele habita. Mas acontece uma coisa. Mediante isso, o homem é um templo. E agora eu quero entrar na propriedade deste templo. A palavra diz que não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o meu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em mim, proveniente de Deus. E a frase final deste versículo diz que não sois de vós mesmo, que não sois de vós mesmo. Então, aqui estava uma transferência de propriedade. Nós pensamos muitas vezes que somos o dono de tudo. Mas nesse templo que Deus habita, meu irmão, minha irmã, você não é o dono. Ele habita no teu ser, é no teu ser que tem esse templo, é no interior, na sua alma, no seu espírito. Mas o templo é de Deus, aleluia. Coisa gloriosa. Eu quero que você se alegre agora, meu irmão, minha irmã. Pode dar glória a Deus. Que você como templo, o templo é de Deus. Ele habita em ti. Você não é o dono, é Ele. Apenas sou mordomo deste templo. E agora, como mordomo, temos que cuidar bastante deste templo. E aí nós temos, nesse templo, o homem exterior. Tem que andar de maneira, tem que proceder de maneira, no caminho da santificação. Para este templo, é a santificação e a santidade, que esse templo fica limpo, fica florido, que o Espírito Santo tem prazer de habitar. Então, ande, prossiga no caminho da santidade, que o Espírito Santo será contigo. Se sair do caminho da santidade, tem sujeira no coração. E aonde tem sujeira, o Espírito Santo não habita. Estou me referindo à sujeira espiritual. Mas você é santo, é santificado pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, meu irmão. Que coisa gloriosa, minha irmã. Que coisa poderosa, prezado pastor ou obreiro. Você, templo do Espírito Santo. É por isto que Estevão disse: Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas habita no templo que Ele fez, que Ele purificou pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Permaneça, deixando o Espírito Santo ter essa habitação em você. Amém. Pai de amor, eu te agradeço pela tua misericórdia, pela vida.
Eu te agradeço porque eu entendo, Senhor, que o meu corpo é um templo e te pertence. Permaneça, me dá graça, me ajuda para ter a santificação, para que tu possas continuar abençoando. E assim eu peço por todos aqueles que me ouvem neste dia, Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.